A Grande Fraternidade Branca. Você conhece? Você já ouviu falar? Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, sou o Thiago Teixeira e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para você a Grande Fraternidade Branca. Não sei se você já conhece, se já ouviu falar ou já leu algo a respeito, mas nesse vídeo eu vou falar do que ela se trata, quem eles são e para que ela serve. Então, fique comigo até o fim desse vídeo. E antes de darmos continuidade, já gostaria de pedir para você, clique no botão de curtir aí, compartilhar, se inscreva em nosso canal, assine o sininho para que você venha poder acompanhar os próximos vídeos que viermos a gravar. E esse é uma nova série, uma série onde eu vou estar falando sobre os mestres cósmicos. Pode ser uma série de 7 vídeos no mínimo, mas pode exceder esse número. Então, se você quiser acompanhar um a um e não perder nenhum desses vídeos, eu indico que você clique no sininho aí para que você seja notificado quando um próximo vídeo sair. E o que é a Grande Fraternidade Branca? Do que se trata a Grande Fraternidade Branca? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da sua história, então acompanhe comigo, por favor. Em meados do século XIX, a humanidade atravessava uma época difícil e de enorme ignorância espiritual, tal qual os dias atuais. Os grandes mestres, no plano superior, atentos à nossa evolução, elaboraram um plano divino para que recuperássemos o nosso caminho de volta à consciência divina. Você deve perceber que é muita ignorância espiritual na nossa humanidade. Infelizmente, isso perdura desde os dias de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, infelizmente é assim. Então, os mestres no plano espiritual, ali por volta do século XIX, atentos à nossa evolução, elaboraram um plano divino para que recuperássemos a nossa consciência original, para que recuperássemos o nosso caminho rumo à perfeição. E esses mestres que fazem parte da Grande Fraternidade Branca foram pessoas que, assim como eu, como você, passaram aqui pelo planeta Terra, tiveram as mesmas dificuldades que nós temos, passaram pelas mesmas situações que nós passamos e sabem os desafios que nós enfrentamos para nos mantermos firmes. Na primeira fase da implantação do plano celeste, tomamos conhecimento da Grande Fraternidade Branca, um movimento silencioso para conduzir a humanidade ao caminho da espiritualidade e para nos libertar da ideia de um Deus do qual tínhamos medo, um Deus punitivo, vingativo, rancoroso e distante de nós. Então você veja, a Grande Fraternidade Branca, esses mestres cósmicos, por eles já estarem num grau de evolução maior que o nosso, já ter uma consciência melhor a respeito de Deus do que a gente, eles vieram para quebrar esse tabu, para quebrar essa crença que foi implantada na nossa mente ali por volta de 300 depois de Cristo, a respeito de um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que pune, um Deus que beneficia quem faz as coisas certas e que vai mandar para o inferno quem manda as coisas erradas, e aquele Deus que está lá distante de nós, que você precisa de um padre, de um pastor, de um bispo, ou seja lá de quem for, para poder ter acesso a esse Deus. Então o plano da Grande Fraternidade Branca é pôr um ponto final em tudo isso. Pôr um ponto final em tudo isso, porque eles têm a consciência de que Deus não está distante de nós, Deus não está longe de nós, Deus está dentro de nós, e de que esse Deus punitivo ele se contradiz, porque a essência de Deus é amor, e amor incondicional, amor em qualquer situação, entenda isso, amor em qualquer situação, porque se Deus fosse punitivo e vingativo, então deixaria de ser Deus, então seria o oposto de Deus. Que Deus seria esse? Se Deus é amor, ele não pode negar a sua essência. Você já parou para pensar nisso? Que Deus é esse que vai te mandar para o inferno? Que Deus é esse que põe uma doença em você? Que Deus é esse que te prova, te mantendo na escassez, te mantendo na ignorância, te mantendo na pobreza? Que Deus é esse? Esse é o Deus que te fizeram, que te condicionaram, que manipularam a sua mente a acreditar. Só que esse Deus não existe, ele só existe na mente de quem acredita nele. E qual seria o principal papel, o principal objetivo da Grande Fraternidade Branca? O principal objetivo da Grande Fraternidade Branca é o resgate do Deus interno que mora dentro do nosso coração. Então Jesus ensinava isso. Jesus ensinava isso e talvez você não entendeu, mas o que ele falava? Quando quiser falar com Deus, entre no seu quarto, ore ao seu Deus em secreto, e o seu Deus que está em segredo te recompensará em público. E Deus que está em secreto vai estar na onde? Tem até um ditado que dizem, tem até uma brincadeira que fala: Deus, querendo se esconder do homem, se escondeu no lugar onde ele menos buscaria, ou seja, se escondeu dentro dele mesmo. Então, se você quiser ter algum encontro com Deus, se você quiser conhecer Deus de verdade, você precisa olhar para dentro. A Grande Fraternidade Branca também é conhecida por outros nomes.
tais como hierarquia dos iluminados, governo oculto, ponte para a liberdade. A grande fraternidade branca é uma corrente universal de seres de grande evolução, que constitui o meio pelo qual Deus promove a descida da presença e do poder de sua consciência. E aqui cabe eu ressaltar, porque, por exemplo, quando a gente fala de governo oculto, e talvez a palavra oculto ela soe para você como algo nocivo, como algo perigoso, e não é nada disso. É como Jesus Cristo dizia, não jogue pérolas aos porcos, ou seja, ele tinha dois grupos de ensino. Aquelas 5.000 pessoas que ele pregava em cima da montanha e aqueles 12 ou aqueles discípulos mais próximos. Uns ele ensinava de um jeito, outros ele ensinava de outro. Por quê? Porque não dá para se jogar aos porcos as pérolas que se tem. Então ele tinha um certo tipo de ensinamento, um certo tipo de conhecimento que ele passava em oculto para aqueles que eram mais próximos dele. Então quando você ouvir falar a palavra oculto, não se assuste, é só algo que não está aberto para todo mundo, é só algo que não é para que todo mundo tenha acesso. A grande fraternidade branca é composta por anjos, arcanjos, Elohims e mestres ascensionados, e seu trabalho é de lembrar-nos que somos seres espirituais e que com a nossa consciência superior nos libertamos da frequência vibratória que nos limita ao planeta Terra e assim termos a oportunidade de voltar a viver com nossa família cósmica. Estamos sendo convidados a evoluir, por isso que estamos nessa escola chamada Terra. Ou seja, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa subir para um nível de mestre ascensionado, que é o próximo nível que a gente deveria almejar, que a gente deveria se esforçar para atingir, a gente precisa passar por determinadas experiências aqui no planeta Terra, determinados desafios, determinadas provas, é como se fosse uma escola. Então a gente precisa vir para cá para aprender. A gente está aqui somente para isso, para aprender. Então tem aquele ditado que diz, se não for por amor, vai ser pela dor. Infelizmente, muitas pessoas só se preocupam em aprender algo relacionado à espiritualidade, algo relacionado ao divino, ao sagrado, somente quando está nos momentos mais difíceis da sua vida. E não precisaria ser assim. Não devia ser assim. A pessoa deveria buscar isso nos momentos melhores. Porque com certeza, se está bom, pode melhorar ainda mais. E é como Jesus Cristo mesmo falava, eis que faço nova todas as coisas. E quem são esses mestres ascensos? Quem eles são e qual que é o papel deles em todo esse processo? Vamos conhecê-los. Os mestres ascensos são seres que já viveram nesse planeta Terra em algum momento de suas evoluções e atingiram a supremacia, o completo domínio sobre o tempo, o espaço e sobre as energias cósmicas. O mestre acumulou várias virtudes e talentos, conhecimentos e poderes que a sua alma adquiriu durante as suas várias encarnações. E aqui a gente vai entrar num ponto interessante a respeito de encarnação. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não. E por que muitas pessoas não acreditam? Porque a igreja, porque a religião, porque um determinado imperador manipulado por a sua esposa, que era uma cortesã, fez com que ele abolisse da nossa Bíblia a parte que fala a respeito de reencarnação. Você sabia disso? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Se você quiser, eu vou estar deixando o link na descrição e você pode acompanhar esse vídeo e tirar suas próprias conclusões, mas garanto para você, foram várias e várias horas de estudo e não sou somente eu quem fala a respeito desse assunto não, até porque os povos mais antigos que a gente acreditam nisso, não questionam isso, aceitam isso. E por que a gente, que é uma população nova, manipulada com a lavagem cerebral, dominada pelo sistema, se recusa a acreditar nisso? Embora muitos mestres tenham alcançado a liberdade absoluta, ou seja, tenham saído da roda de Sansara, ou ciclo kármicos de morte e reencarnação, e terem ascendido para a luz, resolveram não abandonar os seus irmãos e irmãs na Terra e passaram a ajudá-los, uma demonstração de extremo amor e dedicação ao próximo. E aqui toca-se num ponto importante sobre a roda de Sansara, sobre o ciclo reencarnatório. Então, por exemplo, se te manipulam e se te fazem acreditar que você é um pecador, que você não merece o perdão de Deus, que você foi uma pessoa má, que as suas atitudes são ruins, que Deus está te julgando porque você fez algo de errado, então isso gera muita culpa em você e tudo isso vai para o seu campo energético, vai para a sua aura e essa energia negativa, ela precisa ser transmutada de alguma forma. Ou vamos supor que você é uma pessoa apegada a bens, a pessoas, a coisas e acontecimentos e você morre nessa frequência de apego. Então o que acontece? Você morre e passa para o outro lado, às vezes nem sabe que morreu, mas
ainda tem esse apego à matéria, ainda tem esse apego às coisas materiais. Então, muito provavelmente, você vai ter que reencarnar aqui ou em qualquer outro lugar do nosso multiverso para liquidar essa conta, para transmutar esse karma. Então, já sabendo disso agora, você tem a escolha, o livre-arbítrio de escolher pôr um ponto final nisso a partir de agora, a quebrar essas crenças, esses paradigmas, tudo isso que foi implantado na sua mente, porque nada disso é seu. Você nasceu um bebê, e um bebê nasce como um disco virgem, ele não tem crença nenhuma, somente as informações que ele traz de outras vidas, mas ele não tem crença. E conforme você vai crescendo, a escola, a religião e o seio familiar, o sistema completo, vai te manipulando, vai te programando para que a gente seja, para que a gente chegue, para que a gente viva da forma como vivemos hoje. Os 7 raios cósmicos. Para compreendermos melhor como os anjos e os mestres ascensionados podem nos ajudar, temos que compreender o mundo dos 7 raios. Na Terra, a grande fraternidade branca é simbolizada pelo arco-íris, que, segundo a Bíblia, é um elo de ligação entre Deus e o homem. Eu achei interessante quando eu li essa citação, por quê? Porque a gente tem aquela crença de que quando a gente vê um arco-íris, fala que ele é a ligação entre Deus e os homens. Aí depois entendendo e estudando a respeito dos mestres e sabendo que cada um deles representa uma cor específica, eu pude concluir que cada um deles representa uma virtude, uma qualidade, algo que a gente precisa desenvolver para que a gente possa chegar a Deus. Então faz muito sentido essa citação aqui, ó. A grande fraternidade branca é simbolizada pelo arco-íris, que segundo a Bíblia é um elo de ligação entre Deus e o homem. A luz espiritual se manifesta nos 7 raios. Cada raio tem uma cor, frequência e qualidade específica de consciência de Deus. Essas 7 cores representam as virtudes que os homens precisam desenvolver durante o seu programa de evolução para a sua ascensão na Terra. Então imagine o seguinte, raciocine comigo. Você não é esse corpo que a sua consciência habita. Esse corpo é carne, é da terra, do pó viestes e ao pó retornarás. A única coisa que você é essa consciência. Isso que você está usando para me analisar, para ouvir essas informações que estou te passando e ver se elas fazem sentido. Você é essa consciência que habita esse corpo e que foi encarnado assim que o feto, o bebê na barriga da sua mãe, começou a se desenvolver. Sua alma, seu espírito, sua consciência habitou aquele feto e hoje você é ele. Só que pense o seguinte, antes de que você acoplasse nesse corpo, onde será que você estava? O que será que você estava fazendo? De onde será que você veio? De algum lugar você veio, né? Você não nasceu do nada. Até porque seu pai e sua mãe, um óvulo e um espermatozoide só geram um feto. Agora essa consciência que vai habitar esse feto, onde será que ela estava? Fazendo o quê? Então, é sabido que antes de vir para a Terra, você faz toda uma programação do que você precisa desenvolver e melhorar aqui. O que você vai trabalhar enquanto habita aqui. Porém, quando você nasce, quando você passa para a matéria, existe uma coisa chamada lei do esquecimento e você se esquece. Então, você vai se desenvolvendo, vai vivendo a sua vida e um caminho que era para você ir por aqui, você acaba indo por lá. Totalmente ao contrário do que você programou no plano espiritual para fazer enquanto vivesse aqui no planeta Terra. Aí morre, chega no plano espiritual, vai prestar contas, chega lá e fala, putz, não fiz nada do que tinha programado para fazer e agora? Agora vou ter que voltar lá de novo. É como se você estudasse, o ano inteirinho, chegasse no final do ano, reprovasse porque não aprendeu determinada matéria. Pense nisso. Cada raio não é superior um ao outro, mas se complementam de forma divina. Cada alma encarnada está mais sintonizada com um dos 7 raios, ao qual representa o seu verdadeiro caminho interno. Como a alma precisa atingir a perfeição humana e espiritual nos 7 raios para se chegar à luz, em cada encarnação ela coloca a personalidade na condição de ganhar experiências em um determinado raio. Devido à época de transição que a humanidade está atravessando, numa mesma encarnação, a alma pode ganhar experiências em mais de um raio, dependendo do nível e da programação evolutiva da alma e de suas reais necessidades de crescimento e desenvolvimento espiritual. Através do trabalho com os raios e seus regentes e os mestres ascensionados, temos uma compreensão, consciência e conhecimento da vida espiritual. Existem milhares de mestres ascensionados, e os que serão descritos nos próximos vídeos são os que, conforme a estrutura tradicional da grande fraternidade branca, regem cada um dos raios.
Então, pessoal, como eu disse, isso vai ser uma série de vários vídeos, vários vídeos, no mínimo 7, né? Porque a gente vai estar tratando dos 7 mestres principais, mas pode ser que a gente precise falar de algum arcanjo, de algum anjo, de algum Elohim, então pode ser que essa série se estenda um pouco mais. Para você que me assistiu até aqui, eu gostaria de te dar o parabéns, contar com seu like, com seu compartilhamento e esperar que você assista os próximos vídeos dessa série, porque serão vídeos de grande expansão de consciência, vídeos esses que vão ajudar você a enxergar a realidade de uma forma totalmente diferente da qual você foi programada para enxergar até hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Thiago Teixeira e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.